veículos em Várzea Grande. Juntos salvamos vidas. Jovem Pan. Voltamos com o Jornal da Manhã, Cuiabá. Muito bem, 7h23. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje estamos recebendo aqui a Michele Trombini, que é Saliba, que é juíza... Eu falei Trombini, falei certo. Michele Trombini Saliba, juíza auxiliar da presidência do TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Bom dia, bem-vinda, Michele. Uma satisfação e uma alegria poder participar dessa manhã com os ouvintes. Nossa alegria total e prazer em recebê-la por aqui. As relações de trabalho, Michele, têm mudado bastante. Principalmente, se teve um aspecto que mudou no mundo todo por conta da pandemia, que graças ao bom Deus estamos vendo assim cada vez mais fraca, cada vez menos invasiva, mas que ainda, claro, representa cuidados, foi a questão da relação de trabalho. Umas foram necessárias para viver aquele momento, né? E muita gente adotou isso para agora. Como é que isso... como se comportaram as pessoas na relação do embate? Diminuiu o número de processos? Aumentou o número de processos? E que tendência nós temos? A pandemia realmente representou uma reorganização da forma de trabalho em escala mundial. Ela, de uma hora para outra, os trabalhadores se viram alijados do seu ambiente organizacional em que estavam acostumados, seu escritório, fábrica, e tiveram, de uma hora para outra, voltar para suas casas, montar os escritórios dentro de seu lar, seu domicílio, no momento em que crianças não podiam ir para a escola, secretários, funcionários do lar não podiam ir para suas casas. Então foi para os seus respectivos ambientes de trabalho. Então foi um momento de reorganização. Nessa reorganização, o judiciário também teve que se reorganizar para continuar prestando a sua atividade jurisdicional. Então, não ocorreu uma queda no número de processos, mas ocorreu uma nova forma de prestar a jurisdição neste período. É lógico que num determinado momento, naquele período mais drástico da pandemia, foi março, abril, em que os trabalhadores não conseguiam nem procurar auxílio de advogados, da justiça, porque estava tudo muito indefinido, deu uma redução no número de processos, o que voltou a ficar no mesmo nível a partir de setembro de 2020 e ainda nós estamos num nível compatível com o que era antes, lá em 2019, 2018, da número processual. E uma questão de como é que vocês veem é coisa que se ultrapassou, né? Que tem coisa que se ultrapassou. A demissão por justa causa por a pessoa se negar a se vacinar, se venceu, ou usar máscara, né? Era uma coisa que era urgente naquele momento, mas que hoje, se você pegar o processo, você fala, peraí, mas eu vou condenar o fulano só por causa disso, agora ninguém usa mais máscara, está todo mundo autorizado, hoje está todo mundo vacinado. Como é que vocês fazem para, num processo que porventura tenha atrasado, houve uma norma descumprida, né? Houve uma necessidade de uma nova interpretação, inclusive, de vocês. Se aquilo era ou não passível de demissão por justa causa, etc. E agora, com a lei ultrapassada, por conta do novo momento, como é que vocês fazem agora para julgar uma coisa que não faz assim, mas não cabe mais agora? Quanto a essa questão de demissão por justa causa, por falta de vacina, por se negar a utilizar a máscara dentro do ambiente de trabalho,
tiveram várias decisões diversas entre os magistrados no Brasil inteiro. Vimos casos polêmicos em que foi dada a justa causa, outros casos que não validaram a justa causa pela liberdade do trabalhador de escolher se vacinar ou não. Mas essa interpretação ela é feita pelo magistrado de acordo com as provas dos autos e com a lei vigente ao tempo em que ocorreu a demissão por justa causa. Então, se a demissão ocorreu no ano de 2020, ano de 2021, que a gente já tinha vacina, e aí o trabalhador só entrou com essa ação no ano de 2022, o juiz, a maioria dos juízes, eles vão analisar os fatos de acordo com o tempo em que ocorreram. É fácil? Não, é muito difícil, porque são dois princípios constitucionais. A gente tem a liberdade, né, dos trabalhadores de se vacinar e, de outro lado, tem a saúde pública coletiva no geral. Então, o juiz ele precisa balizar esses dois princípios, ponderar e ver naquele jogo de princípios e de balizar o interesse público nessa aparente contradição de normas constitucionais. Você tocou no ponto da justa causa, a gente está falando de justa causa. O empregador tem um grande problema de levar a um funcionário, de demitir um funcionário por justa causa. Por quê? Por mais que ele tenha presenciado e visto ali um motivo para tal, ele tem que apresentar as provas, né? E ele corre um grande risco, que é o quê? De não só não conseguir levar todas as provas a contento, mesmo sabendo, mesmo tendo visto e presenciado algo irregular e que merece essa punição, que seria a máxima aí, levar inclusive um outro processo por danos morais, etc. Tal, porque a pessoa foi exposta, porque está prejudicando a sua carreira, porque ela não consegue mais emprego, porque foi demitida por justa causa. Como é que a Justiça do Trabalho vê, porque está ali justamente para ser o fiel da balança? Como é que vocês veem A justa isso? causa ela não pode ter ampla publicidade. Quando o empregador ele faz, né, a análise dos fatos e das provas da relação de emprego e verifica que é o caso de fazer a demissão por justa causa, ele não pode fazer esse tipo de anotação na carteira do trabalho ou dar ampla publicidade desse fato justamente para não prejudicar novos contratos de trabalho. E para ser de fato demitido por justa causa, o empregador ele precisa reunir fatos e provas para que essa demissão, essa modalidade de demissão se sustente em via judicial, caso o trabalhador resolva levar a situação para a análise judicial. Vinícius. Seja muito bem-vinda, Michele. É um prazer muito grande te receber aqui. Especialmente veio bem a calhar. Hoje é dia do administrador, né? Ou então que trata, né, de temas administrativos, né? Então, o direito do trabalho é algo muito próximo, né? Então veio bem a calhar, né? E além disso, eu tenho um primo meu que é juiz do trabalho, que é o André Molina, né? Que legal! Pois é, tem essa. O doutor André Molina. Lá em Várzea Grande, a vara dele é de Várzea Grande, né? Várzea Grande. Julga as encrencas lá das grandes empresas lá de Várzea Grande, né? Ele não usa, nós não usamos o sobrenome, né? O que nós temos em comum, né? Ele usa do pai dele, eu uso da minha mãe, né? Então, por isso que ele não vê, mas ele é meu primo de primeiro grau. De vez em quando eu converso com ele, até em público, né? Ele é professor também, né? Tem uma vertente acadêmica muito forte, professor de Direito do Trabalho, né? Do FMT, enfim, tem muita produção, né? Acadêmica. Um abraço aí para ele, para André Molina, né? Mas o que eu quero te perguntar, meu amigo, é o seguinte, reforma trabalhista, né? Vamos a um tema mais polêmico, né? Que agora está na pauta da eleição presidencial. Tem candidato que fala, vamos revogar tudo, né? Vamos voltar ao que era antes, né? Outros falam, não, tem que ter uma outra reforma, né? Um viés mais neoliberal, né? Não foi uma reforma trivial, né? Ela mudou aí 20% da CLT, né? CLT que já é longa, são quase 1.000 artigos, né? Que a CLT tem, então ela mexeu em cerca de 200 artigos, alterou muita coisa, né? E na época falava assim, olha, precisa ver como que vai ser a jurisprudência, né? O controle de difuso de constitucionalidade, né? Porque muitos magistrados entendem que não, isso aqui é inconstitucional, isso aqui não é, né? E é uma prerrogativa, né? Que vocês juízes têm, né? Na hora de julgar ali, fazer esse controle difuso, né?
Porque quem faz o controle centralizado é o Supremo, né? Enfim, os TJs, né? Então, como é que você está vendo a reforma trabalhista? Como é que tem sido, né, o acolhimento jurisprudencial dela? A reforma trabalhista, ela iniciou em 2017, e eu digo iniciou, porque, como foi bem dito por você, ela tem toda um apanhado, uma série histórica para verificar se de fato aquelas normas elas vão se consolidar, serem, né, declaradas constitucionais, primeiro neste controle difuso e depois até chegar nas instâncias superiores para de fato ser ou não considerada constitucional e válida no mundo jurídico. A reforma, em muitos pontos, ela teve um viés positivo, ela tornou mais racional o processo do trabalho, principalmente em relação às custas, aos honorários, mas em alguns pontos, quando se trata do direito material do trabalho, em que tinha-se como principal escopo aumentar o emprego, a empregabilidade, ela ainda está sendo motivo de controvérsias no nosso cenário econômico, político e também trabalhista. Principalmente em relação à jornada de trabalho, se essa flexibilização da jornada do trabalho não leva a altas cargas de trabalho, jornada excessiva, e aí que pode impactar na saúde mental do trabalhador, que a gente está vivendo o Setembro Amarelo, né, que é um mês da prevenção ao suicídio, e que ele é ocasionado pelas doenças, transtornos mentais não diagnosticados. Então, eu avalio hoje a reforma num aspecto processual. Eu acho que ela foi muito positiva, e num aspecto material, que ela precisa ainda, o cenário econômico e social precisa acompanhar essa grande alteração legislativa que nós tivemos, principalmente em relação à flexibilidade da jornada de trabalho. E o número de processos caiu, porque uma das mudanças foi essa, né? De evitar aqueles processos, aquela indústria, né, que se tinha, né? Como é que vocês observaram essa redução por conta disso, da mudança no processo do trabalho? Né? Isso. Quando se faz um comparativo de 2017, que foi o início, né, a época em que foi promulgada a alteração da CLT, houve sim uma redução. E um dos grandes aspectos que levou a esta redução foi a introdução no processo do trabalho dos honorários sucumbenciais que deveriam ser arcados também pelo trabalhador. Nós tivemos uma alteração na jurisprudência no STF, na verdade não é uma alteração, chegou ao STF a constitucionalidade ou não do pagamento dos honorários sucumbenciais pelo trabalhador. Mesmo nos casos em que ele for beneficiário da justiça gratuita, se ele deve ou não pagar esses honorários sucumbenciais. Um exemplo, o trabalhador ganhou R$10.000 e foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais de R$2.000, mas ele é beneficiário da justiça gratuita. O que a lei da reforma colocava? Que ele tinha R$10.000, ainda que ele tinha sido beneficiário da justiça gratuita, R$2.000 ele tem que pagar o advogado. Então ele não recebe mais R$10.000, ele recebe R$8.000. O Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de constitucionalidade, declarou inconstitucional esse artigo da reforma, no sentido de que, se ele for beneficiário da justiça gratuita, não vai ser descontado do crédito dele. Fica em condição suspensiva o pagamento desses honorários sucumbenciais. Então, com isso, acredita-se que poderá haver um aumento do número de processos. Mas acredita-se, porque esse julgamento ocorreu no finalzinho do ano passado. Só para ajudar, Paulo, a sucumbência, às vezes nem todo mundo está familiarizado, né? A parte que perde paga para a parte que ganha no processo. A parte que perde sucumbe, né, diante da parte que ganha, então acaba pagando, né? Então esses que são os honorários de sucumbência, né? Ou sucumbenciais, como a Michele bem trouxe. Bom, 7h37, Lorenberg. Antes de mais nada, registrar nossa alegria. Alegria mesmo, prazer e honra de tê-la aqui no nosso bate-papo. Nós ganhamos e o amigo ouvinte já está ganhando com a presença da senhora aqui.
Eu gostaria um pouco de sair fora, porque a senhora começou a responder as primeiras perguntas iniciais do Paulo, falando que a pandemia mudou e mudou de fato, mexeu com todos nós. O trabalhador tem a sua casa agora como local do seu trabalho cotidiano e as empresas, por sua vez, tiveram que se readaptar. E a justiça não poderia remar de uma outra maneira, de uma outra forma. E é exatamente aí o gancho para que o meu questionamento, que não é bem um questionamento, eu gostaria muito de ouvi-la a respeito daquele primeiro núcleo, o primeiro núcleo de Justiça 4.0 do TRT. Ai, que legal. legal. No começo, que a princípio vai atuar em processo de jurisdição do Alto Araguaia, do Alto Garças, do Araguainha, Alto Taquari e Ponte Branca. E aí eu gostaria muito de ouvi-la a respeito disso, acrescentando aí uma pergunta muito particular. Por que apenas essas jurisdições que eu acabei de ler? Por que não estender a outros municípios? Excelente. Super atual e no momento em que nós estamos vivendo de Justiça 4.0. A pandemia, ela antecipou a forma de prestar a jurisdição. Nós acreditávamos sim que daqui 10, 20 anos a forma do judiciário prestar a jurisdição, fazer as audiências, iriam mudar. Mas ela mudou em 2 anos de pandemia, porque nós fomos obrigados, nós precisávamos nos reorganizar para continuar prestando atividade jurisdicional. Com isso, as audiências passaram todas a ser feitas por videoconferência. Cada um dos sujeitos processuais nas suas respectivas casas. Às vezes a gente fazia audiências de caminhoneiro em que o caminhoneiro ele estava dentro da boleia do caminhão e a testemunha parava o caminhão, pegava um Wi-Fi bom e fazia audiência. Isso no princípio ele foi visto como algo assim inusitado, só que hoje grande parte de trabalhadores, empresários, eles até preferem essa forma da prestação jurisdicional porque não precisam se deslocar por grandes distâncias para fazer uma audiência, ficar lá, perder a manhã inteira aguardando a sua audiência, porque às vezes demora, enfim. E aí, neste cenário de alteração da forma da prestação jurisdicional e da virtualização do acesso à justiça, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, desenvolveu o programa Justiça 4.0, que é prestar a justiça com novas tecnologias, de forma a tornar desburocratizada e tornar mais célere mesmo. O que é esse núcleo de Justiça 4.0? Ele é uma ação do programa Justiça 4.0. Além disso, além desta ação, tem o juízo 100% digital. Durante a pandemia, verificou-se que não podia ter o trabalho presencial do magistrado, do advogado, então desenvolveu a forma de tramitação dos processos 100% eletrônico. Então, hoje, o processo, o sistema em que tramita o processo, ele já é eletrônico, mas antes precisava que a citação do oficial de justiça fosse presencial, a audiência, todos se reuniam na sala de audiência de forma presencial. Hoje, a citação ela é feita de forma eletrônica, por meio de e-mail, telefone, WhatsApp. As audiências elas ocorrem por meio de plataformas digitais, enfim. O processo que tramita no juízo 100% digital, ele é 100% eletrônico. Não tem necessidade nenhuma das partes se dirigirem até o prédio da justiça para prestação jurisdicional. Mas o trabalhador ele quer ser atendido pelo juiz, ele quer ser atendido pelos servidores, o advogado precisa. Existe o balcão virtual. Ele entra no site do tribunal e vê, eu quero entrar lá na vara de colíder. Ele clica no botãozinho, ele já aciona o servidor por meio de videoconferência e já tem ali o seu atendimento. Então, tudo isso faz parte do programa Justiça 4.0. E especificamente o núcleo de Justiça 4.0, ele é uma forma de prestar a jurisdição nesses processos que tramitam no juízo 100% digital
e que possam ser reunidos em determinadas comarcas do estado, no caso do estado do Mato Grosso, que tenha baixo movimento processual. Então, você citou aí a questão de Alto Araguaia, Araguainha, Ponte Branca. O que acontece? A vara do trabalho de Alto Araguaia, ela estava tendo baixo movimento processual se comparado com as outras unidades jurisdicionais do TRT da 23ª região. Então, o pleno do TRT converteu a vara de Alto Araguaia em núcleo de justiça 4.0. O que significa isso? A vara de Alto Araguaia vai julgar tanto os processos dessa jurisdição, que você bem citou, e, além disso, do estado inteiro. Então, não são apenas desta jurisdição. Está dizendo o seguinte, pela nossa resolução, que é a resolução 44 de 2022, o núcleo tem competência para atuar nos processos de Alto Araguaia, Araguainha, Ponte Branca, Alto Taquari e nos processos das outras varas do trabalho que tramitam no juízo 100% digital e que estejam em condições de descumprimento das metas nacionais, em que a instrução do processo esteja muito alongada. Por exemplo, a gente entra um processo hoje, se essa instrução está lá para março, a gente pode puxar esse processo para o núcleo de justiça e a instrução acontecer ainda este ano, no ano de... Então, este núcleo ele tem competência para o estado inteiro, para processos que tramitam no juízo 100% digital e uma forma de acelerar a prestação jurisdicional e bem aproveitar a mão de obra, seja dos servidores, seja dos juízes que estejam lotados ali naquela unidade. O 7h44, eu gostei muito do exemplo que você deu na questão do caminhoneiro conseguir fazer uma audiência da boleia do caminhão. Esse exemplo tinha que ser levado para a Assembleia Legislativa, né? Falar para aquele pessoal lá que não consegue fazer uma sessão à distância agora nesse período. Mas, voltando ao assunto, tem um novo fenômeno mundial que é a demissão silenciosa, né? Que ocorre quando? Quando a pessoa está ali fazendo o mínimo para não ser demitido, né? Ele cumpre o mínimo de tarefas que lhe foram designadas só para não ter um argumento de que ele não está produzindo. Ou seja, ele não está interessado em produtividade, engajamento, nada disso. Ele está ali nesse fenômeno que foi chamado assim. As pessoas são mais, principalmente os mais novos, a geração mais que está chegando por aqui agora no mercado de trabalho. Isso já foi observado em processos por aqui, de alguém falou, não, peraí, não é justo também ter um funcionário com tão baixo rendimento e proposital, inclusive. Pois não. É um choque de gerações, né? Essa demissão silenciosa em que algumas pessoas ou alguns trabalhadores se propõem realmente a fazer o mínimo. Fazendo o mínimo, ele está satisfeito, não se preocupa em ter promoção, aumentar o salário, não. Ele quer fazer o mínimo para ter o seu trabalho e viver tranquilamente. Realmente é uma forma que hoje a nova geração ela está encarando este trabalho e que gera um conflito dentro do ambiente de trabalho. Isso está chegando aos processos, vai ser um conflito agora para magistrados, desembargadores, analisar esse novo fenômeno da demissão voluntária, até o ponto em que isso vai interferir, até que ponto isso vai interferir na produtividade da empresa, na jornada de trabalho dos demais trabalhadores que não se comungam com essa demissão voluntária. Então é algo muito novo, mas que ele já começou a chegar nos processos trabalhistas e que eu acho que em pouco tempo já vamos ter jurisprudência quanto a isso. É porque algo absolutamente não pensado, né? Até pouco tempo atrás. E a questão do empreendedorismo, porque você tem como foi detectado, a maioria das pessoas que têm esse comportamento são jovens. Mas tem outro lado dos jovens empreendedores que estão empregando pessoas. Uhum. Né? Eles entendem melhor isso ou são os primeiros a detectar?
Eu acredito que são os primeiros a detectar. E eu acredito que essa onda da demissão silenciosa ou demissão num outro aspecto, mas não jurídico, voluntária, que ele mesmo se propõe a não fazer o máximo da sua energia, ela também tem muito a ver com a questão que está sendo muito debatida acerca dos transtornos psicossociais, transtornos mentais. Eles verificam que as pessoas que se doaram para o trabalho, que entregaram a sua energia em prol do trabalho, acabaram adoecendo, acabaram não tendo um suporte necessário para enfrentar essa doença que passou a assolar aí os trabalhadores num cenário mundial. Então eu acredito que essa demissão voluntária, essa demissão silenciosa, ela também tem muito a ver com o grande adoecimento em que os jovens verificam que as pessoas mais experientes, os trabalhadores mais experientes estão sofrendo. Mas também não traz uma insatisfação, porque você está ali num ambiente que você está fazendo, se cuidando para não ser demitido, mas não se esforçando em nada, também não te traz satisfação. Acredito eu. Ou eles veem de maneira diferente que os mais velhos veem, de ver uma tarefa bem cumprida e ser elogiado por aquilo como algo necessário até para o dia a dia. De ser porque é uma pessoa que não rende, é uma pessoa que as pessoas não observam praticamente, né? E quando observam, vê no lado ruim, porque vai sobrar para alguém, um companheiro de trabalho, que pode ter a mesma idade dele e que está ali querendo ser o gerente, mudar de padrão, né? De status, e acaba tendo que fazer o trabalho de alguém. Também não é um jeito de viver insatisfeito? Excelente, eu também acredito que seja. Há um estudo que fala que quando o trabalhador, o profissional, ele tem muita habilidade e recebe poucos desafios na sua carreira ou encara poucos desafios, também é uma forma dele se frustrar e também adquirir algumas doenças, transtornos psicossociais. E de outra forma, existem trabalhadores que às vezes não têm tanta habilidade e encaram grandes desafios, não conseguem solucionar esses desafios por falta de habilidade e acabam também frustrados ou com algum tipo de doenças mentais. Então, e aí entra o papel da empresa, do empregador, do empresário, de saber identificar os talentos, as habilidades para motivar, para estabelecer desafios que são adequados para determinados trabalhadores, para o nível de escolaridade, enfim, eu acho que depende muito também desta parte organizacional dentro de uma empresa. Sim, pois não, só participar um pouquinho desse debate. E também tem um outro aspecto, né? Porque a ser destacado que é o seguinte: a estrutura das empresas é muito opressora para com os jovens, né? O jovem entra hoje, né, às vezes com domínio das tecnologias muito maior do que o funcionário antigo, né? O funcionário lá ganha 5 vezes mais do que ele, né? O nível salarial é muito baixo, né? Não, você tem que esperar 10 anos para você chegar no nível dele. O cara fala, 10 anos é uma vida para mim, né? Eles têm outra perspectiva. Exatamente. Né? E eles, um dos pontos que levam os jovens a se interessar mais é ter esse aumento salarial. E aí eles estão dentro de um plano de cargos e salários da empresa que para ele conseguir, exatamente o que você disse, para ele conseguir galgar melhores salários, ele não tem que ter apenas a habilidade ou conhecimento, mas também o tempo dentro de uma empresa, e que isso acaba frustrando. Bom, 7h51, a pena que a gente tem que parar por aqui. O Fred já está querendo fazer pergunta, né, Fred? O nosso estagiário aqui. Foi brincadeira, Fred. Michele, para encerrar, tem um seminário sobre os efeitos da pandemia no trabalho. Eu queria que você falasse para a gente encerrar. Exatamente. No dia 13 de setembro, o Tribunal Regional do Trabalho e o SESI estão desenvolvendo um seminário que vai tratar das doenças mentais do trabalhador gerados pela pandemia da Covid-19. Como disse, foi uma alteração da forma
de prestar o serviço, teve muita mudança no cenário dos trabalhadores, seja trabalhador braçal, seja trabalhador de escritório, enfim. E este seminário ele vai tratar desses efeitos da pandemia na saúde mental, e é feito no mês de setembro, porque é o Setembro Amarelo, o mês em que mundialmente volta-se a atenção para as doenças psicossociais. Muito bem, 7h53, Michele Trombini Saliba, juiz auxiliar da presidência do TRT. Muito obrigado pela presença, obrigado por ter disponibilizado seu tempo para nos ceder essa entrevista e nos esclarecer